É isso aí, galera do Vascão. Hoje tem Vasco na Copa do Brasil, enfrentando o Marcílio Dias, né? Se você olha pro nome do time, você já fala é goleada, mas não, galera. Tem que jogar como diz o Pascoal, né? Tem jogo, tem jogo. O Vasco vai ter que entrar em campo, vai ter que jogar e vai ter que dar o seu melhor. O Vasco já entra em campo classificado, lembrando disso, né? Então, tem que entrar concentrado para não tomar gol. O Vasco precisa vencer, mas primeiro precisa não sofrer gol, porque senão pode azedar o pudim aí. Um empatezinho já é necessário, mas o torcedor não vai querer, não vai aceitar apenas um empate, né? Mas se vier o empate, a classificação já tá valendo, aí tem que melhorar para o próximo jogo. Vamos ver o que o Pedrosa tem de notícia para hoje aí do Vasco da Gama. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino. Quero deixar os créditos ao canal SBT Sport Rio. O Maltino foi recebido com muita festa para a partida. Cadê? Santa Catarina mais parecia a barreira do Vasco. Por onde o time passa, arrasta uma multidão. E foi nesse clima que o Cruz Maltino chegou para enfrentar o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será em Itajaí, no estádio Dr. Hercílio Luz. O Marcílio Dias vive uma boa fase, vice-líder do Campeonato Catarinense e com o trunfo de nunca ter perdido em casa nesse ano de 2024. O Vasco vai dar início à caminhada na Copa do Brasil, buscando ter o melhor desempenho, já que nos 2 últimos anos foi eliminado logo na segunda fase. O Cruz Maltino tem a vantagem do empate para esse confronto. O Vasco terá um importante desfalque. Com o quadro gripal, Payet sequer viajou com a equipe. O árbitro Anderson Daronco apita esse jogo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 9h30 da noite. Muito bem, a Nath trouxe os números do Marcílio Dias aí no VT, que são números bacanas em 2024. Ainda, inclusive, não perdeu em casa, né? Mas, dito isso, Lucas Pedrosa, qual é o nível do seu rosto? Sorriso? Ah, olha aí, Fenê. Mesmo sem Viu? o Payet? Mesmo sem o Payet, Concordo. o Payet ontem foi, vamos falar sobre isso, você falou ontem, a gente já estava acabando o programa, o Payet teve uma gripe e não viaja, é isso? Exatamente. Aí eu até Não viajou, no caso, Até né? conversei com pessoas próximas a ele vomitou bastante na noite anterior e por isso não tinha condições dele ir para o jogo, tinha até uma suspeita de dengue que ainda não foi confirmada, então todos esses sintomas gripais fizeram com que o Payet ficasse fora dessa viagem aí para Itajaí, para Santa Catarina, onde o Vasco enfrenta o Marcílio Dias. Só tem que lembrar, Fernanda, que o Marcílio Dias não perde em casa, mas o Vasco também vai jogar em casa, porque a festa que essa torcida fez ontem lá em Santa Catarina é absurda. Tem muito vascaíno em Santa Catarina, então você pode ter certeza que o Vasco... Olha aí, ó, na tela, ó, Pedrosa, pra quem não vê, a gente conta. É um mar de gente recebendo o Vasco, a chegada do Vasco, Perfeito. né? O Vasco também vai jogar em casa em Santa Catarina, e aí eu venho com um dado também que é interessante pra gente embasar o fato de eu não estar com essa sensação de derrotismo. O Vasco fez 10 jogos esse ano, o Vasco só perdeu um. E perdeu um contra o Nova Iguaçu, onde foi amplamente prejudicado pela arbitragem. Então, assim, o que o Vasco precisa fazer hoje? Não perder, que aí ele se classifica na Copa do Brasil. O que o Vasco tem a obrigação de fazer hoje? Uma boa apresentação diante do torcedor, mostrar que na Copa do Brasil o time entra sim para poder disputar esse título, porque é um sonho da comissão técnica ganhar essa Copa do Brasil. E o que eu estou falando aqui é informação. Não é um sonho só da torcida, é um sonho da comissão técnica, é um sonho desses jogadores e eles sabem que nesse confronto mata-mata eles podem igualar suas forças. É diferente de um campeonato brasileiro que você tem que ter um grande elenco, uma temporada mais longa. A Copa do Brasil não, são jogos mata-mata e é isso que o Vasco busca na partida de hoje. Temos um ponto na tela do SBT, coloca aqui o Anderson. Você esqueceu, Pedrosa, do tênis da sorte? Não, o tênis da sorte, Fernanda, olha só. Calma aí, se você precisar usar tênis da sorte, Não. com todo respeito ao Marcílio Dias, Exato. não dá, né? Exato. Olha Gente, só, pô. é o mesmo tênis, só que com cores diferentes, inclusive as cores do quê? Do Gigante da Colina. O Big Boys que é o caos. Ô, Big Boy, você não esquece que você é vascudo esse ano.
Você sabe disso? Pelo menos no Tá bom, Campeonato mas Carioca ele ele é, tem que ser. ele é Big Boys Scouts. é? Ele tem uma página no Twitter, Big Boys Scouts. Ah, Ele é? faz os números do futebol todo. Aí ele falou o seguinte, lembrando que o Marcílio Dias, Vene Casagrande, já está classificado para a próxima fase do Catarinão. Beleza? Mas o Vasco ainda não está totalmente classificado para a próxima fase do Cariocão. Sim. Dito isso, Independentemente disso, de fase, classificado ou não, o Vasco é o favorito para enfrentar o eu Marcílio também Dias. acho. Se tem o Paê ou não, ontem eu vi muita gente reclamando, nossa, o Paê não vai viajar, é um problema. Gente, não é um problema, assim, na boa. Vamos botar os pontos aqui. O Vasco hoje é favorito, independentemente se o jogo é em Santa Catarina, se é em São Januário. O Marcílio Dias não tem o nível técnico que o Vasco tem, embora o Vasco precise contratar para o restante da temporada, mas hoje o elenco do Vasco é muito superior ao Marcílio Dias. Então eu vejo como obrigação. É difícil falar sobre obrigação no futebol, mas a verdade Ainda mais seja em Copa dita. do Brasil. Se o Vasco for eliminado pelo Marcílio Dias, eu vou tratar como vergonha. Olha só, Vene, e além disso tudo, eu acho também tem um outro ponto que é o Vasco vem muito mais maduro da temporada passada. Alguns times, quando acaba a temporada, eles desmantelam. Não foi o caso do Vasco. Não foi. Mantém o treinador, mantém ali uma espinha dorsal. Tem trocas? Tem, claro que tem. Mas a gente não vê a mudança brusca no jeito do Vasco jogar, porque tem a essência de Ramon Dias. Ô, Lucas Pedrosa, Paê não joga, já foi informado aqui por você. Como vem esse Vasco da Gama? Vem no 3-4-3 da seguinte forma. Léo Jardim, Rojas como zagueiro pelo lado direito. Pedrosa e o João Vitor. Opção técnica. O Rojas é um cara que vai segurar mais, por quê? Vocês vão entender quando eu disser a escalação. Rojas, Medel e Léo. Na esquerda, o Piton. E aí no meio, Zé Gabriel junto com o Galdames. E na direita, o Paulo Henrique. Lá no ataque, um trio. Rossi, Verrete e Adson. Adson jogando pelo lado esquerdo. Por que o Rojas vai jogar nessa partida? Eu acho que o João Vitor é o titular, tá, Fernanda? Mas na partida contra o Volta Redonda, ele teve alguns momentos de desatenção ali no segundo tempo. E hoje o Vasco não pode ter desatenção. Então ele coloca o Rojas, que o Rojas vai ficar mais, libera o Paulo Henrique e libera o Rossi pela direita. Então essa deve ser a escalação do Vasco da Gama para essa partida contra o Marcílio Dias. Se tem um cara que eu tenho uma torcida particular para engrenar nessa temporada no Vasco é o Rossi. A gente sabe como é um jogador muito dedicado, ele é vascaíno. Sim. E ele foi um cara que se envolveu até emocionalmente na fase do Vasco no ano passado, né? Um cara de um coração muito bom. Eu torço muito pro Rossi emplacar e pegar essa vaga aí, né? Que era uma vaga do PEC, né? Aham. E pegar essa vaga, o Rossi. Põe na tela, tem um tweet importante para você, o Lucas Pedrosa, segundo o Big Boys. Gabriel disse o seguinte, Pedrosa, usa a frase do ano passado contra o ABC. O Vasco vai passar o carro. Eu lembro dessa Você resenha. falou? Botaram até o Falou. carrinho de Eu brinquedo, não sei lembra se foi, disso? acho que foi Foi, contra o foi ABC, sim. foi. E teve o da Giripoca vai piar. Foi quando o da Giripoca, o Big Boys? O da Giripoca foi quando? O da Giripoca também foi... Fala aí, Pedro. Eu não tô fala. lembrando, eu sei que teve o carrinho do ABC. Teve Não o fala. carrinho, pô. Então Aqui foi- o carrinho de brinquedo, pô. Foi, não fala, não fala. Não fala porque isso, sabe o que é isso? Isso é uma pegadinha do Big Boys pra te trazer Caramba, a sorte fala, reversa. cara. Não. Palpite, vai. Palpite? É. Vasco 3-1. 2-0 Vasco. Você não vai brigar comigo? Não, só não pode falar que o Vasco vai perder. Não. Eu acho que vai ser 1-1. Tudo bem, Eu acho. passa. Sério? Eu acho. Eu acho difícil. Ah, boa, Big Boys. O Big Boys disse, Marcílio Dias 5, Vasco 8. Bom, Vasco classificado então, hein? Falta só combinar, né? Não, mas, 8 do pô, Verrete? Nossa! Pô, Caramba, gente, hein? Que não loucura, dá. hein, Big Boys? Muito bem. Eu acho que a preocupação do Vasco tem que ser, Pedrosa. sabe o quê? O jogador não se machucar lá. É verdade. Não, falando sério, porque... O gramado é bom lá? Sabe, Big Boys, se é bom? Você que é um cara... estádio Hercílio Luz, mas não sei como é que tá o... Ô, Pedrosa, tem novidades sobre o atacante André Silva? Tá a caminho de São Paulo? Tem novidade, Esse cara. jogador aqui. O Pedrosa falou muito sobre ele ontem, Sim, né? tem 30 minutos que eu entrei em contato com uma pessoa que está dentro da negociação e a pessoa me disse o seguinte, Pedrosa, hoje o Vitória de Guimarães tem 2 propostas na mesa, uma do Vasco e uma do São Paulo. A do Vasco é de 3,8 milhões de euros,
parceladamente em 3 anos. E financeiramente, o Vasco, de clube para clube, já está acertado com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães já aceitou a proposta do Vasco. Porém, o jogador hoje foi retirado do treinamento pelo próprio presidente do Vitória de Guimarães, para que não tenha nenhum tipo de possibilidade dele se machucar, para que também ele esteja com a cabeça tranquila, porque o São Paulo é o clube que ele quer jogar. Não é que ele não queira jogar no Vasco, mas entre o Vasco e São Paulo, ele prefere jogar no São Paulo. Então hoje, o que eu posso dizer para o torcedor do Vasco é que mesmo que tenha um fio de esperança ainda do Vasco, caso ele não acerte com o São Paulo, a chance dele acertar com o São Paulo é muito maior. E olha, você citou bem ontem, Pedrosa, ô Venê, fica uma situação parecida com a do Mateuzinho. E eu não sei nem se o torcedor quer muito. Tem que ser um Messi, tem que ser um Cristiano Ronaldo, para você entender, o cara prefere ir pro São Paulo. Não deu certo lá. Vem uma frustraçãozinha junto, né? E, Fernanda, sabe o que eu levo em consideração Parecido também? com o Mateuzinho, eu acabei não falando, que o Pedrosa Mas disse o ontem. Mateuzinho, ele não queria ir pro Botafogo. É diferente. Eu expliquei isso ontem lá no meu canal, que é o seguinte. Uma coisa é o cara falar assim, eu não quero jogar no seu time. Outra coisa é o cara falar assim, eu prefiro jogar em outro time. Não é que ele não queira jogar no Vasco. Ele prefere jogar no São Paulo porque, eu repito aqui, gente, esportivamente, o São Paulo está melhor do que o Vasco. O São Paulo é um clube mais estruturado do que o Vasco. Por mais que enfrente problemas financeiros, o São Paulo vai jogar a Libertadores e é campeão da Copa do Brasil. E ele é paulista, a família é paulista. Então, tudo isso pesa numa negociação, inclusive é a vontade do jogador que está pesando. A questão do Mateuzinho ele não queria ir para o Botafogo. Mas eu penso de uma outra forma, levando em consideração todo o processo burocrático que a diretoria do Vasco encara para poder fazer uma contratação. Estamos a 10 dias no fim da janela de transferência. Se eu sou dirigente do Vasco, eu ia correr contra o tempo para buscar uma contratação para essa posição. Se o André não está fazendo um esforço absurdo e está dando prioridade ao São Paulo, não que ele não queira jogar no Vasco, segundo o Pedrosa, beleza. Então olha para um outro jogador, porque você já tem todo um processo burocrático. Isso é fato. Então, entre aspas, esquece o André. Vai atrás de outro jogador. Eu estou levando em consideração isso. Independentemente do desejo do atleta. Mas, cara, o tempo é curto. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, e aí pro torcedor vascaíno, agora e amanhã vai ser o rubro-negro e depois o botafoguense. A gente chegou num momento que a apuração tá cada vez maior, porque a gente tem grandes profissionais envolvidos com muitas técnicas e que acabam, obviamente, como vocês falam, vocês não são jornaleiros, não guardam notícia. Então, vocês entregam a notícia pro torcedor. Sim. Então, se alguns anos atrás, a gente sempre teve bons apuradores, mas hoje a gente tem muitos bons, e 2 estão aqui junto com a gente. A gente não tinha todas as informações de uma negociação antes dela acontecer, hoje a gente está pertinho da notícia. Verdade. Então a gente olha, às vezes, nos bastidores que a gente não tinha tanto acesso, Pedrosa. E hoje Sem também, dúvida Pedrosa, o Pedrosa com certeza vai concordar comigo, hoje tem rede social. Porque antigamente você tinha que acordar no dia seguinte e esperar para ler o jornal. É verdade. Hoje a gente basicamente faz um tempo real de negociação. verdade. É isso aí. Aí E o torcedor tem que estar pronto. O torcedor às vezes fala assim, é de uma hora para outra que aconteceu? Sim, é de uma hora para outra, porque uma mensagem no WhatsApp muda tudo. Verdade. Muda tudo, uma negociação pode mudar com uma ligação. Então a gente tenta, com a nossa competência, trazer o que está acontecendo ali em tempo real mesmo, entendeu? Pode ser que eu esteja falando aqui e ele esteja viajando para São Paulo, verdade. porque as coisas acontecem assim, ó. Olha, assim. o Big Boys, com sua grande apuração, achou as condições do gramado. É Hercílio Luz, não é isso? Aí, ó. Olha aí. Essas são as imagens. O que eu consigo analisar delas... Beleza, mas é com filtro ou sem filtro? Muita gente engana, tá? Tem muita gente que engana. Olha, não sei opinar. Tem uns pedaços aqui, né? Não sei como é que é. Eu espero que não chova. Por quê? Porque a chuva vai castigar o gramado, a gente sabe que é um gramado mais antigo, e aí... É o DJ Deixa Careca, meu clima-tempo. isso, né? Por exemplo, o Souza aqui... Vê aí. Vê aí no clima. É Santa Catarina? Essa, Itajaí, bota aí, Itajaí. Clima-tempo Itajaí. Bota aí, Vini. Vai Clima, falando, Pedrosa. tempo. O Souza, que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, se você vira o gramado lá do estádio que eles jogaram, pô, Deus me livre, terrível, Horrível. assim, não dá pra praticar futebol. Mas isso é também uma característica da Copa do Brasil para oportunizar outros times. Agora, eu só espero que não chova aí no... Peraí, eu não sou a Maju, mas vou falar aqui, eu sou o clima-tempo. Peraí, Vene Casagrande, câmera no Vene Casagrande, por favor, Anderson. Que momento. Vai, Vene, Dia olha, 27 de fevereiro, terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Ih, Pedro! Minhas roupas do varal. O Vasco vai passar o bar. O que você conseguiu depois?
faz isso não. Cadê? Mostra aí. Cadê? Mostra. Era isso que você queria? O do barco? Pensei que você pegou o antigo do carro. Ah, tá. Ah, tá. Ele provocou você. Você vê como é que ele é, o Big Boss. Ele te provocou e conseguiu o corte que ele queria. O carro. Só que você falou o barco dessa vez. Agora é o barco. Você sabe o que... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Jogo importantíssimo pro Vasco hoje. Não pode dar mole. Tem que entrar focado desde o início. Porque, cara, Marcílios Dias é um time fraco? É. Só que os caras tá com três jogos sem perder, né? 3 jogos sem derrota. E perde pouco. Não é um time fraco não. Pode ser que seja, sei lá, né? Medindo aqui pelo campeonato lá, ganhou do Criciúma, empatou com o Avaí, ganhou da Chapecoense, perdeu só de 1-0 pro Atlético Paranaense, né? Parece. Não. Tô viajando aqui. No Atlético Paranaense é de Paraná, esse aqui é de Santa Catarina, né? Mas, cara, se entrar focadinho, dá pro Vasco vencer esse jogo tranquilamente, cara. Tá todo mundo assim, cabreiro e tal, porque teve time grande que acabou caindo, né? O Vasco caiu ano passado, Palmeiras já caiu pro CRB, ano passado caiu um time grande também para time pequeno, o Vasco foi um deles. Então todo ano esses times pequenos vai derrubar um gigante na Copa do Brasil, que não seja a vez do Vasco, né? Que o Vasco consiga avançar. Lembrando que a próxima fase, se eu não me engano, também é só um jogo, né? É só um jogo. Aí já a partir da terceira fase é jogo fora e jogo em casa. Aí já dá mais uma tranquilizada, né? Porque você pode tentar fazer um empatezinho fora e vencer em casa, ou até vencer fora e vencer em casa também, para terminar aí mais tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário do Vasco. O Vasco só tem mais um jogo pelo Campeonato Carioca, né? Esse jogo hoje, pelo Copa do Brasil, o Campeonato Carioca somente no mês que vem, né? Lá pro dia 3. Vasco e Portuguesa. O Vasco tem 2 pontos a mais que o Botafogo. Eu não sei se um empate classifica o Vasco, né? Não sei o número de vitória aí dos times. Mas sei que o número de vitória, ele é o fator principal aí para classificar um time, né? Depois vem saldo de gols. Então, se o Vasco tiver vitória a mais que o Botafogo, ele teria que ter 2 vitórias a mais, né? Porque ele podendo empatar uma, ficaria com 1 vitória a mais. E aí se classificaria. Mais um interessante aqui. Eu acho melhor o Vasco pegar o Fluminense na semifinal, né? Não sei vocês. E contra o Flamengo tem um negócio aí sobrenatural, né? Que não... Vocês sabem, né, cara? Vocês sabem. Vasco teria que vencer e o Nova Iguaçu perdeu. O Nova Iguaçu vai enfrentar o Volta Redonda. O Volta Redonda que quer essa vaga aí na Taça Rio, né? Então, será interessante aí a classificação.